santo é o nome de Jesus. Que bom, não é? Que bom é sentir a presença de Deus. Que bom é saber da presença do Espírito Santo aqui. E o texto que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite é um texto que com certeza todos vocês já conhecem. Então, com relação ao conteúdo do texto, talvez não haja muita novidade. Mas eu peço que, mesmo conhecendo esse texto, você mantenha-se atento e com o coração aberto, porque muitas vezes a gente lê um texto, a gente escuta algumas pregações e algumas palavras vão saltando, Deus vai colocando algumas palavras no nosso coração, de maneira que aquela palavra, a gente já leu o texto várias vezes, mas aquela palavra a gente às vezes não tinha observado, ou ela não tinha chegado ainda ao nosso coração, e aprove ao Senhor naquele determinado dia, fazer com que aquela palavra específica e que passava despercebido por você, entrasse no seu coração e fizesse morada. Eu tenho certeza que muitas dessas palavras que estão aqui, em Efésios, no capítulo 6, deverão saltar no dia de hoje para dentro do teu coração, ao ponto de que você vai, por meio delas, poder se alimentar durante vários dias. Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Em tempos de crise, talvez essa palavra se revista ainda mais de importância, pelo fato de estarmos vivendo momentos tão complicados na história da humanidade, e que com certeza este período que vivemos hoje ficará registrado para sempre e será produto de debate por muitos anos, e com certeza estarão nos livros da posteridade. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a Bíblia diz assim: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isto tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos." Quando eu era pequeno e eu fazia parte de uma igreja Assembleia de Deus, fazia parte de um grupo que o nome do grupo era Guerreiros de Cristo. E aí eu estava estudando esse texto aqui, lembrei do nome deste grupo que eu fazia parte enquanto criança, e eu quero pregar hoje sob o título "Somos Guerreiros de Cristo", não é? Nós estamos aqui nesse mundo e é óbvio que viver aqui não é fácil, mas não é fácil para nós que não somos daqui. Para quem é daqui mesmo está tudo muito bem, não é? Jesus disse, antes de ser crucificado, no seu discurso aos seus discípulos, que se nós fôssemos do mundo, nós seríamos abraçados pelo mundo. O mundo amaria o que era seu, mas porque nós não somos do mundo, antes ele nos escolheu do mundo. E aí ele explica: por isso é que o mundo vos odeia, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, para um cristão viver aqui de verdade não é fácil. Claro, nós vivemos com Cristo e é isso que nos dá certa tranquilidade para caminhar, mas é uma tranquilidade que com certeza a gente sabe que
hoje estamos tranquilos de alguma maneira, mas que com certeza amanhã vai se levantar uma tempestade, nós estaremos entrincheirados novamente no meio de uma guerra, né? Será disparos e dardos inflamados para tudo quanto é lado. Então, se em algum momento a gente goza de uma aparente paz, é simples e puramente uma aparente paz mesmo, porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos batalhar, nós vamos precisar lutar, nós vamos precisar enfrentar grandes e fortes inimigos, porque nós somos aqui na terra representantes de Jesus, e assim como Jesus sofreu ameaças, assim como Jesus sofreu calúnias, assim como Jesus sofreu apontamentos, é óbvio que nós vamos sofrer isso também. Ele já nos disse: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês serão afligidos, mas calma, eu venci o mundo. Sabe o que ele estava dizendo? Calma, porque eu venci o mundo, eu estou com você, e claro, você também vencerá o mundo. O apóstolo Paulo, quando escrevia suas cartas, ele sempre colocava um peso teológico muito interessante, bem profundo nos seus escritos. Se a gente ler a carta anterior, a carta aos Gálatas, por exemplo, a gente vai perceber uma densidade teológica profunda. Quando a gente se depara com a carta à igreja que estava em Éfeso e possivelmente algumas outras cidades vizinhas, a gente percebe que aqui nós temos um rico transbordar da revelação divina brotando da vida de oração do apóstolo Paulo, e esse derramamento acontece exatamente aqui, quando a gente vai lendo os capítulos que estão na carta aos Efésios, a gente percebe que de fato o apóstolo Paulo está falando com toda a intensidade do seu coração. E o que era que ele estava destacando aqui com relação à igreja que estava em Éfeso, sobretudo? Ele estava destacando aquilo que o nosso diácono Rafael citou aqui, a ideia do primeiro amor. A temática, o centro dessa carta, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, está basicamente no capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Nesses versículos, nós encontramos embutido neles o propósito da escrita do apóstolo Paulo a esta igreja. E o que ele demonstra ali é o desejo de que aqueles irmãos continuassem a se fortalecer na fé no Senhor Jesus Cristo, fortalecendo-se sempre. Há nesta carta vários elogios àquela igreja que estava em Efésios, e o apóstolo Paulo tece esses elogios, e no final ele diz assim, para finalizar, versículo de número 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja que ele começa aqui o encerramento da carta, e ele diz assim: olha, depois de tudo isso que eu tenho falado, tenho algo a acrescentar a vocês. Fortaleçam-se no Senhor, fortaleçam na força, se fortaleçam na força do poder de Deus, para que vocês possam vencer o dia mau que está por aí. Veja que ele faz os elogios, depois ele diz: o dia mau vem, vocês estão bem hoje, mas com certeza o dia das grandes batalhas vão surgir, e vocês precisam estar prontos para essas grandes batalhas. E aí ele apresenta aqui de maneira muito interessante a única forma que aqueles irmãos de Éfeso tinham de se preparar para estarem prontos para as grandes batalhas que eles haveriam de enfrentar. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A única maneira que os irmãos lá da igreja de Éfeso tinham para conseguir vencer as batalhas que estavam por vir, as grandes batalhas que estavam por vir, era se eles se revestissem da armadura de Deus.
E observe que a colocação do apóstolo Paulo é muito feliz. Ele não diz que a armadura é a armadura dos romanos. Ele não diz que era a armadura dos próprios efésios. Ele diz que a armadura era a armadura de Deus. E a gente só consegue se vestir da armadura de Deus quando nós estamos perto dele. Veja que a maneira como eles teriam para se defender não tinha a ver com eles mesmos, mas tinha a ver com Deus, com a armadura de Deus que deveria estar sobre a vida deles. E ele diz: quando vocês fizerem isso, vocês estarão firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí ele começa a apresentar o inimigo dos irmãos lá de Éfeso, que também é o inimigo de Deus e obviamente também é o nosso inimigo. E ele diz: porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Algumas pessoas acham que a luta que eles têm que travar é contra as pessoas. Na verdade não, nunca foi. As lutas que você tem que travar é contra quem está dentro de determinadas pessoas, possuindo-as para tirar a tua paz, para enfraquecer a tua fé, para te tirar do caminho que te leva à salvação. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, contra potestades. Olha ele apresentando as hierarquias dos demônios aqui. Satanás, o diabo, como sendo o grande líder, e os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse é o nosso inimigo. Foi esse daqui que influenciou a mulher lá no Jardim do Éden a comer do fruto e assim transgredir uma ordem clara da parte de Deus. É exatamente essa força maligna que tenta fazer com que a gente se distancie da vontade de Deus. A vontade do inimigo é que nós nunca nos revistamos da armadura de Deus, porque ele sabe que se a gente se vestir da armadura de Deus, ele não terá força alguma contra nós. Então, qual é a ideia dele? Nos fazer estar distante de Deus. E estando distante de Deus, obviamente estaremos distante das armaduras que o Senhor nos dá. E qual é essa armadura? Observe que o apóstolo Paulo ele faz aqui uma comparação muito interessante com as armaduras que eram usadas pelos soldados romanos. Obviamente, naquela época, o exército mais poderoso do mundo. E aí ele vai fazendo uma comparação e vai dizendo: olha, vocês precisam se revestir da couraça da justiça. Vocês precisam se revestir do escudo da fé. Os pés de vocês precisam estar protegidos, calçados na preparação do evangelho. Vocês precisam ter a cabeça protegida, porque a cabeça é um local em que, se você sofrer uma pancada muito grande, você vai perecer. Então proteja a sua cabeça com o capacete da salvação. Todas essas armas são elementos de defesa. Mas o apóstolo disse também, além dessas proteções que vocês precisam usar, vocês precisam também ter na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Duas coisas, obviamente, que dava para a gente tentar explicar de maneira separada, essa questão da couraça, do calçado, do escudo, enfim. Mas, basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos irmãos aos Efésios é o seguinte: só há duas maneiras de vocês terem todos esses ornamentos para a batalha. Por meio da oração e por meio da meditação na palavra de Deus. A espada que vocês vão usar é a espada que é do Espírito, não é de vocês, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que você ataca o inimigo. Lembra de Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus? É com a palavra de Deus que você ataca o inimigo. Ah, mas eu só me defendi, Emerson, mas não foi a palavra de Deus.
Foi a palavra que saiu do teu coração, que estava cheio de furor naquele momento. Não é essa arma de ataque que você tem que usar. A arma de ataque que você deve usar é a palavra de Deus. E não tem como você usar essa arma de ataque se você não souber da palavra de Deus, se você não estiver meditando na palavra do Senhor. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é: vocês precisam estar revestidos da armadura de Deus, por meio da oração e por meio da meditação na palavra de Deus. No versículo 18 ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então a palavra de Deus e a oração são as únicas armas que você tem para lutar neste mundo e para vencer o maligno. E para vencer tudo aquilo que vem do inimigo. Só isso, palavra de Deus e oração. Os soldados romanos tinham o hábito de, o batalhão de frente, a linha de frente, a infantaria, tinha o hábito de, quando eles iam às batalhas, eles pegavam o escudo, e o escudo da infantaria era um escudo bem grande, que cobria-os de cima até embaixo. E eles tinham o hábito de, antes de irem às batalhas, molharem o escudo, que era de madeira, porque quando os inimigos lançassem as suas flechas, os seus dardos inflamados, ou seja, pegando fogo, aqueles escudos eram suficientes para fazer com que aquelas flechas que estavam cheias de fogo se apagassem. Então, Jesus está dizendo aqui, usando o seu servo, para que vocês estejam prontos, preparados contra esses dardos inflamados. Vocês precisam estar revestidos da armadura, com o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e claro, sempre, em todo tempo, orando com toda oração e súplica. Eu sei que eu não estou apresentando a vocês algo novo, porque nós, na condição de cristãos, sabemos que são exatamente essas armas que nós temos para usar. E nós sabemos que são exatamente elas que nos farão vencer no dia mau. Mas é importante novamente dizer isso, porque às vezes a gente acaba se distanciando desses princípios aqui. E aí às vezes nós estamos desprotegidos. Muitas vezes as batalhas são tão grandes, são tão ferrenhas, que a gente não sabe exatamente o que fazer. Algumas vezes durante as batalhas nós somos feridos. Algumas vezes durante as batalhas nós pensamos assim: eu não vou mais lutar, não vale mais a pena, eu vou abandonar tudo, eu vou sair desse negócio aqui porque está muito difícil para mim. Antes, quando eu estava no mundo, a coisa era fácil, a coisa era tranquila, eu não tinha essas preocupações, ninguém ficava me atacando, era uma tranquilidade. Agora as coisas estão difíceis. Deixa eu te dizer, não podiam estar diferentes, nem estarão diferentes. Você está lutando contra o mundo. Você já parou para pensar? Você está lutando contra todos os sistemas do mundo, porque todos os sistemas estão corrompidos. A gente vai para discussões sociais corrompidas, a gente vai para as discussões financeiras corrompidas, a gente vai para, às vezes a gente tenta defender o que é obviamente certo, e nós somos tidos como errados. Por que isso acontece? Contra a mão do mundo. Nadar contra a maré. Nadar contra a maré às vezes nos faz cansar. E aí a gente, com muita sinceridade no coração, diz assim: Jesus, eu estou cansado. Sabe aquela historinha das pegadas na areia? Nos momentos mais difíceis da vida do homem, ele olhava para a areia assim e só via um par de pegadas, 2 pés.
E ele pensava assim, poxa, estava sozinho. E aí Jesus disse assim, não. Esse é aquele dia que você não conseguia orar. Esse foi o dia que você quis gritar e não conseguiu. Esse foi aquele dia que você pensou sobre sua vida e viu que estava tudo bem. Mas bateu uma angústia tão profunda no teu coração. E você ficou se perguntando, por que eu estou assim? Você não tinha respostas. Você não conseguia sequer caminhar, dar um passo. Mas antes de Jesus subir para os céus, ele disse, estarei convosco. E foi exatamente nesse momento que ele te tomou nos braços e caminhou, te carregando pelo caminho. Às vezes, quando a batalha é muito grande, que a gente não tem o que fazer, ele peleja sozinho e ganha para a gente. Lembra daquela noite que ele desceu e matou numa única noite 185 mil homens? É que os seus servos não podiam fazer nada. E ele foi lá e destruiu todo mundo. O anjo do Senhor. Lembra daquele momento que eles estavam precisando entrar em Jericó e eles, diante da muralha de Jericó, não tinham o que fazer. Aí Deus disse assim, não dá para derrubar essas muralhas não, vocês não conseguem. E agora, Deus, o que é que a gente vai fazer? Canta. Canta. Quando não der para orar, canta. Quando não der para cantar, ora. Quando não der para cantar nem orar, te deita e chora. Ele peleja as tuas batalhas. É Ele que vence com você. Você não é guerreiro de si mesmo. Você não está batalhando simplesmente as suas guerras. Você está lutando pela causa do Evangelho. Não vais encontrar facilidade. Mas sempre que você precisar, encontrará abrigo em Deus. Serás afagado pelo Espírito Santo. A sombra do Altíssimo te cobrirá. E quando os inimigos pensarem, venci, ele se levantará e dirá, não, esse é meu, essa é minha. Quando a depressão bater e você pensar que está tudo perdido, não se esqueça, Ele está com você. Ele está com você. Às vezes nós somos ferozes, como soldados romanos nas batalhas. Só que às vezes quando a gente leva uma ferroada, quando acontece de alguma coisa nos atingir, a gente se sente fragilizado. É nesses momentos que ele chega perto de nós e diz assim, o que queres que eu te faça? Eu acho que um dos grandes problemas dos evangélicos na atualidade, dos cristãos da atualidade, é essa falta de percepção daquele que está com ele. Porque a gente já ouviu várias vezes isso, mas eu repito, quem está com Deus é maioria. E mesmo se não fosse, não importa. Estar com Deus é vitória certa. Mas Emerson, se acontecer nesse inteirinho de batalha, eu serei atingido fortemente pelo inimigo e morrer.
só acontecerá se Deus permitir. E se Ele permitir, é porque Ele está com saudade de você, está precisando de você lá em cima. Lembra de Estevão? Estevão estava batalhando, nossa, que força, que garra, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. E aí Estevão pregava e prenderam Estevão. Disseram assim: Estevão, olha, acabou para você, fim da linha. E Estevão cheio de força, não, eu vou batalhar até o fim. E pegou a espada, estava sem escudo Estevão naquele momento, mas pegou a espada e começou a usar a espada. Evangelho. Os homens ficaram furiosos, ele pregando a palavra. Os homens rangendo os dentes e ele toma o evangelho. Estevão foi apedrejado. Morreu. Mas antes de morrer, durante o apedrejamento, ele olhou para o céu. E ele viu Jesus do céu, em pé, pronto para receber o guerreiro. Que dali a alguns minutos, chegou na porta do céu, entrou e recebeu da parte de Cristo um abraço. É óbvio que a gente não sabe o que Jesus falou a Estevão naquele momento, né? Mas ele deve ter dito uma coisa do tipo: valeu, guerreiro. Essa batalha não era tua. A batalha é minha. E eu vou vencer. O evangelho vai ser pregado em todos os reinos. Todos os povos vão ouvir o evangelho. E eles vão ouvir a tua história. E a maneira heróica como você pereceu lá embaixo. Seja o Estevão aqui. Não desista. Leve essa palavra no teu coração. Não desista. Emerson, mas está doendo, eu sei, não desista. Emerson, eu estou angustiado, normal, acontece, não desiste. Mas eu não consigo respirar, estou me sentindo asfixiado. Continua com a espada na mão. Continua com a palavra no coração. Continua com Deus. Porque com certeza, morrendo ou vivendo, você vai vencer. Que Deus nos abençoe.